Olá, queridos alunos, estamos aqui para resolver algumas questões de química para a prova do Enem. Primeira coisa, as questões do Enem têm sempre uma característica. Tem uma informação para situar você no que você entre no enunciado da questão e aí vem as informações que você precisa colher. Exemplo, questão aqui número 66, você já respondeu, tenho certeza. Não, carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito útil na remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Este fenômeno ocorre por meio de interação do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão e o benzeno. No caso apresentado, entre o adsorvente, que é o carvão, e a substância adsorvida, que é o benzeno. Então, a primeira dica que eu lhe dou é quando você pegar uma questão dessa, situada no texto, destaque as palavras fundamentais, aquilo que vai levar você a responder a questão. Então, no caso dessa questão, por exemplo, carvão ativado, a informação que é dada lá, que carvão ativado é carbono, que esse carvão ativado remove benzeno por processo de adsorção, e esse fenômeno ocorre por meio de interações tipo intermoleculares, ou seja, entre as moléculas. Forças intermoleculares, você já sabe, tem três tipos. As substâncias polares podem apresentar dois tipos, pontos de hidrogênio e interações de dipolo permanente. E as substâncias apolares apresentam as interações tipo dipolo induzido. No caso específico, o benzeno é um hidrocarboneto. Então, e todos os tipos de hidrocarboneto, você já sabe, são compostos apolares. Então, se eles são compostos apolares, o tipo de interação intermolecular é dipolo induzido. Portanto, a resposta para essa questão é interações dipolo induzido e dipolo induzido. Na próxima questão, questão número 66, que eu tenho certeza que você também vai responder, lembrando das dicas que nós já fizemos anteriormente, uma questão que tem informação sobre tratamento de água. Lembra da nossa dica? A questão diz o seguinte: em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos cuja água serve à população local está contaminada com arsênio proveniente de minerais naturais e pesticidas. O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos no organismo. A ONU desenvolveu um kit de tratamento dessa água a fim de torná-la segura ao consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro, que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. A pergunta: com o uso desse kit, a população local pode remover o elemento tóxico por meio de... Mesma dica anterior. Primeiro vamos recolher as informações essenciais do texto. Ou seja, Bangladesh, a população consome água consumida pela população é contaminada com arsênio, que possui efeitos tóxicos cumulativos. E aí, a ONU desenvolveu um kit para auxiliar essa população. A forma com que esse kit remove por meio de uma reação de precipitação de sais de ferro. Então, se havendo uma reação de precipitação, formou o quê? Formou um sólido. Então, para remover, você sabe, com o resultado aí formou o quê? Uma mistura do tipo heterogênea, líquido com sólido, que é o precipitado arsênio-ferro. O método mais adequado e mais barato também, tem que ver que o Bangladesh, você sabe que é uma nação de terceiro mundo, o processo mais adequado para fazer essa separação de um sólido líquido é um processo de filtração. Questão 66. Veja, característica também do Enem. O texto para localizar você no enunciado da questão. Então, diz o seguinte: primeiro texto: biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos, liberam elétrons produzidos na respiração celular pelo eletrodo, liberam elétrons produzidos na respiração celular por um eletrodo, onde, produzindo corrente elétrica, uma reação do sistema, que produzindo essa corrente elétrica,
Então, a reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas. Utiliza o acetato como substrato. Então, você tem a informação de onde esse texto foi tirado. E, questão 66, coloca ainda o texto número 2. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Para biocélulas de acetato, é considerada as seguintes semi-reações de redução. Olha o detalhe aí, tá? Acrescentou uma informação. Reações de redução. E ele quer saber o seguinte: nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série, outra informação importante, ligadas em série, necessário para obter uma diferença de potencial de 4,4 volts. Como você já sabe, você vai destacar nos dois textos as informações necessárias. Primeira informação, que eu tenho biocélulas combustíveis, que podem substituir baterias convencionais. E que as bactérias, quando catalisam, este tipo de reação de oxidação, liberam elétrons, e esses elétrons vão produzir uma corrente elétrica. Segundo texto, a informação básica é que sistemas bioeletroquímicos apresentam potenciais padrão. Então, a informação foi dada quais eram esses potenciais padrão. Foi dado 2 reações de oxidação. E a pergunta é: qual é o número mínimo de biocélulas ligadas em série necessário para obter um DTP, ou seja, uma voltagem da pilha, dessa pilha formada? Então, primeira coisa, informação importante: essas biocélulas serão ligadas em série. Você sabe que estar ligado em série significa somar os potenciais. Então, primeiramente, a gente vai fazer o quê? Calcular o potencial dessa pilha. Lembrando que para calcular o potencial, a voltagem, a diferença de potencial de qualquer pilha, nós utilizamos a fórmula diferença de potencial é igual a redução maior menos potencial de redução menor. Pegando os valores das reações, temos que potencial de redução maior é 0,8 e o potencial de redução menor é menos 0,3. Então, 0,8 menos 0,3, joguinho de sinal aí, atenção, jogo de sinal, menos com menos vai dar o quê? Mais 0,3 mais 0,8 igual a 1,1 volts para cada célula. Lembre-se que ele vai ligar essas em série. Você vai precisar de quanto para produzir 4,4? 1,1 para cada célula. Se vai produzir 4,4, então você vai precisar de quanto? 4 biocélulas. Então, resposta, letra D, está em destaque para você. Próxima questão, questão número 60, questão de orgânico. Lembra da nossa dica. Identificar a função orgânica é muito importante. 37% da prova do Enem, parte química, trata de química orgânica. A informação dada na questão 77 é a seguinte: nudeófilos são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila por meio de uma reação chamada de substituição nucleófila, como mostrado no esquema. Tem o esquema aí, foi dado o esquema para você. E o esquema já lhe dá uma série de dicas. Primeira, que R, que apresenta a fórmula, é um grupo alquila e X é o halogênio. A reação nucleófila entre o metóxido de sódio, está aí dizendo que o metóxido é um nucleófilo, e o brometo de metila. Lembra a dica lá? O grupo alquila é quem vai ser o seu quê? Lembra a dica anterior? O brometo está dizendo aí. Lembra a dica anterior? Brometo de metila fornece um composto orgânico pertencente a que função? Se eu juntar o nucleófilo, que é o metóxido, mais o grupo alquila, derivado do grupo alquila, que é o brometo de metila, então o que nós temos aí pelas informações? Que R é igual a metila e o nucleófilo metóxido. Juntando esses dois radicais, pelas informações prestadas que nós temos aí, substituindo no produto, já que ele quer o resultado da reação, então eu tenho que substituir no produto da equação fornecida. Você está vendo como é que ela está aí. Grupo CH3, que é a metila, mais o metóxido, vai apresentar característica funcional de quem? Acertou, né? Éter, é isso aí.
Então, composto orgânico formado pertence à função éter, como você vê aí na tela. A nova questão, lembre-se, qual foi a dica? Orgânica é um bom percentual na prova do Enem. Mais uma questão de orgânico do Enem no ano passado, 2016. O benzeno é um importante solvente para a indústria química e obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisado por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. Veja a dica, ele está dando a equação química. E aí ele pergunta, a energia envolvida nesse processo pode ser calculada de forma indireta, pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições experimentais. Então, quais são as substâncias participantes? O acetileno, formando o benzeno. Importante, destaque no texto da questão as informações necessárias para você resolver a questão. O texto coloca as seguintes informações que você merece destaque: que o benzeno é obtido pela destilação do petróleo ou sintetizado, conforme a equação química. E que a energia é calculada de forma indireta, pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais. Foi dadas as duas reações. E ele pergunta a variação de entalpia, usando as questões de forma indireta. Se é para calcular a entalpia usando semi-reações, se era para calcular a entalpia usando semi-reações, você já sabe, vai ter que utilizar a lei de Hess. Para a formação de 1 mol de benzeno, ele quer saber qual a quantidade de quilocalorias. Então, a primeira reação, acetileno-benzeno, é o que nós chamamos de equação global. A soma das nossas duas equações tem que ser igual à equação global. Então, o que a gente deve fazer? Vamos trabalhar as equações 1 e 2 para obtermos as mesmas características da equação global do benzeno, produção de benzeno. O que é que a gente vai fazer? Na primeira equação, vamos multiplicar por 3. E a segunda equação, devemos invertê-la. Fazendo o processo aí, primeira equação, multiplicando ela por 3, lembre-se, você vai multiplicar todas as substâncias e também a variação de entalpia da reação, não se esqueça disso. Invertendo a segunda reação, lembrou, estamos invertendo a reação, vai ter que inverter o sinal da variação de entalpia desta reação. Somando a equação 1 mais a equação 2, evidentemente tem que lembrar, aquelas substâncias que aparecem no reagente e no produto ao mesmo tempo, elas podem ser somadas. Como um está em um lado da equação, a outra está no lado contrário, um é reagente e outro é produto, você pode cortar essa substância se os seus coeficientes forem idênticos, iguais. Estamos fazendo isso agora, preste atenção aí. Quantidade de oxigênio igual, reagente produto, quantidade de CO2 também e a quantidade de moléculas de água. Somando as substâncias que não foram cortadas, nós temos aí a obtenção da equação global. Se nós somamos a equação 1 e a equação 2, podemos somar a sua entalpia. Temos como resultado que a variação de entalpia é igual a menos 150 quilocalorias por mol. Então, respondendo a nossa questão aí, qual é a variação de entalpia do processo de dimerização em quilocalorias para a formação de 1 mol de benzeno? É mais próximo de quê? Acabamos de resolver. O valor é quanto? 150. Letra B. A minha, meus colegas aqui. Se você viu as dicas, está estudando, com certeza você vai estar lá na universidade. Você vai se dar bem no Enem. Então, para todos, sucesso. Nos vemos outro dia.